Bem que é pessoal, daqui é Tiano Fula, criador do canal, e no vídeo de hoje irei falar sobre como operar em tendências fortes e fracas. Tenho a certeza que vai gostar desse conteúdo valioso, então fica comigo até o final desse vídeo. Bora! Então pessoal, vou começar por compartilhar aqui a minha tela para vos mostrar na prática como é que funciona isso tudo e começar por falar sobre o que é tendência, né? Porque para falar sobre tendências fortes e fracas é necessário ir mais a fundo e buscar a lógica do que é uma tendência, né? Então, vou partilhar aqui convosco a minha tela. Então, começando por definir tendência. O que é tendência? Bem, como vocês sabem, isso é um mercado movido à liquidez, ou seja, movido à compra e venda. Se existirem mais pessoas a comprarem, o mercado tende a subir, ganhar uma direção para cima. E por outro lado, se existirem mais pessoas a venderem, o mercado tende a ganhar direção para baixo. Estes movimentos são chamados de tendência. Quando está a subir, diz que está numa tendência de alta, e quando está a descer, diz que está numa tendência de baixa. Agora, existem alguns movimentos que caracterizam uma tendência. São chamados de movimento impulsivo e retração. Geralmente o movimento impulsivo É todo aquele movimento que se move. é todo movimento que segue ou acompanha a direção da tendência. Por exemplo, se estiver numa tendência de alta, como vocês sabem, o mercado não se move em uma direção linear. Move-se com algumas retrações, né, algumas oscilações para baixo. Se estiver a subir, vai ter sempre algumas oscilações para baixo e depois ganhar direção para cima novamente. E se estiver a descer, vai ter sempre algumas oscilações para cima para depois ganhar direção para cair outra vez. Estes movimentos em direção à tendência, por exemplo, se estiver a subir, tudo que estiver a subir com a tendência é movimento impulsivo, ok? Por outro lado, tudo que estiver a descer com a tendência, se estiver numa tendência de baixa, é movimento impulsivo também. E depois, o movimento oposto chama-se retração. O que é o movimento oposto? Como vocês sabem, fluxo de compra e venda, quando tem mais fluxo de compra sobra, mas não significa que por ter mais fluxo de compra não há fluxo de venda. Há fluxo de venda. E esse pouco fluxo do lado oposto caracteriza as retrações. Por exemplo, se estiver a subir, tudo o que tiver a impulsionar o preço a descer um bocadinho chama-se retrações. Ok? Essas retrações ou essa lógica aplica-se também à tendência de baixa. Eu vou estar a falar sobre a tendência de alta, mas vocês tentem criar uma analogia com a tendência de baixa de forma ao contrária, né? Porque é a mesma coisa no final. Então, como é que vocês vão conseguir identificar as tendências fortes e tendências fracas? É muito simples. É através das retrações, é só olharem para as retrações. Quando as retrações são muito curtas, ou seja, aquelas tendências que têm um movimento impulsivo muito esticado, um movimento a impulsionar o preço, por exemplo, a subir numa tendência de alta, e as retrações muito curtas, significa que a tendência é forte. Por quê? Porque a força contrária está muito fraca. Tão fraca até o ponto que a retração está tão fraca e os movimentos impulsivos são mais alargados. Como identificar uma tendência fraca? É o contrário, é o oposto. Quando as retrações são muito largas, são muito grandes, né? Geralmente são essas tendências assim que eu vou colocar aqui. O mercado está a subir, as retrações são bem grandes, mas tu estás a notar que, pronto, tem topos e fundos mais altos e tudo mais, está a caracterizar mesmo uma tendência. Só que as retrações são muito altas. Essas tendências são fracas. Porquê? Porque existe uma força oposta, não tão grande como, por exemplo, os movimentos impulsivos, mas também está forte. Portanto, essas tendências são fracas. Agora, por que distinguir isso? Por que saber se uma tendência está forte ou está fraca? Porque existem estratégias que funcionam melhor em tendências fracas e estratégias que funcionam melhor em tendências fortes. Portanto, vou já aqui explicar as estratégias de como, nós já vimos como identificar, vou explicar que estratégias funcionam melhor para cada uma dessas estruturas. Por exemplo, no mercado em tendência forte, antes disso vou dar um exemplo aqui no gráfico. Vou tentar vos mostrar uma situação, né, que o mercado teve aí a oscilar em tendência forte e uma situação que teve a oscilar em tendência fraca. Então é muito simples. Vou fazer da seguinte forma, para eu não estar aqui a recuar o gráfico para muito tempo atrás e não encontrar essa situação, ou se é mais difícil de encontrar essa situação, uma forma de identificar isso, uma forma fácil, é através das médias móveis, né? Geralmente as tendências fortes respeitam as médias móveis de 20 período e a tendência fraca respeito às médias móveis de 50 período. Então vou colocar aqui a média móvel de 20 período e tentar ver a situação em que o mercado. Olha, temos já aqui mesmo à nossa frente, que é esta situação aqui. Como vocês podem ver, essa tendência aqui estava forte. Retrações muito curtas. Estão a ver? Vou tentar ver aqui uma outra situação. O que é a média móvel respeitar
O que é média móvel? Respeitar a tendência. Eu vou deixar ficar o link de um vídeo onde eu falo especificamente sobre isso, sobre como trabalhar com as médias móveis, né, para identificar as tendências e aplicar estratégia com base nas médias móveis dentro daquilo que são as tendências fortes e fracas. Vou já ficar aqui na descrição o link para esse vídeo, para não tornar esse vídeo muito complexo e muito longo, né? Mas pronto, temos aqui essa situação de uma tendência forte. Qual é a melhor forma de operar em tendências fortes? É muito simples. É operar em rompimento. Por quê? Porque geralmente, quando a tendência está forte, com retrações curtas, isto é, como eu estava a dizer, tive aqui um problemita com o PC, estava quase a desligar, prestes a desligar. Portanto, acabei por me perder um bocadinho. Mas eu estava a falar sobre pronto, a melhor estratégia para negociar em tendências fortes, que geralmente são aquelas tendências com retrações curtas, é entrar em rompimento. Por quê? Porque geralmente quando o preço rompe, o movimento impossível é muito largo e a retração tende a não ser no suporte anterior ou na resistência anterior que ela acabou de romper, ok? Portanto, o preço rompeu a estrutura, por exemplo, está numa tendência de alta, rompe a estrutura do topo anterior, é colocar logo a estratégia de entrada para apanhar então o movimento impossível todo. Ou se tiver a descer, por exemplo, rompe aqui o fundo, entrar logo, né, assim que efetuar o rompimento por completo, ou seja, a vela rompeu e fechou, assim, rompida, colocar logo a estratégia de entrada. Quando estiveres a negociar em tendências fortes, fracas, desculpa, ou seja, a melhor forma de identificar, ou a forma mais rápida de identificar, é através das médias móveis de 50 períodos. Aquelas tendências com retrações muito longas, a melhor forma de negociar é em pullback. Por quê? Porque, como vocês sabem, quando o preço rompe a estrutura de uma tendência fraca, ele tende a regressar para esse mesmo nível que ele rompeu e aqui compensa entrar em pullback. Enquanto que em tendências fortes ele rompe e a próxima retração pode não ser na mesma estrutura que ele rompeu, nas tendências fracas a tendência é que ele retorne para esse nível que ele rompeu para ganhar um pequeno impulso e voltar a disparar. Então essa é a grande diferença. Geralmente, quando estiver perante uma tendência forte, procura por oportunidades em rompimento. Dá mais jeito. Não que o pullback não funcione, mas funciona menos. E quando estiver perante uma tendência fraca, tenta trabalhar mais em pullback, porque assim terás mais chances ou mais probabilidade dos sinais estarem certos. Porque geralmente quando ele rompe uma estrutura, ele tende a regressar para essa mesma estrutura e de preferência esperar por um segundo toque nessa estrutura, né? Ele rompe, regressa, antes de ganhar a elevação, tende a recuar outra vez para depois então disparar. Essa é a grande diferença. Depois, tem aí aquela parte da estratégia do stop loss e tudo mais que pode ficar acima, abaixo das médias móveis, mas quero deixar isso como tema para um outro vídeo, ou até se você quiser saber mais sobre isso, é simples, é só clicar no vídeo que eu vou deixar, no link que eu vou deixar na descrição. Eu falo mais especificamente sobre esses pontos, a estratégia, trabalhando com as médias móveis. Eu sou trader de price action, né? Mas uma vez ou outra trabalho com as médias móveis para identificar essas tendências, né? Essa estrutura, mas não é necessário utilizar as médias móveis para isso. Eu faço isso para otimizar o meu tempo, né? Tu podes identificar olhando apenas para as velas. Tu vais ver se as velas se a tendência está com retrações muito fortes, né? Ou se está com retrações muito fracas. É muito simples, portanto não há aqui muita complexidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, até os próximos. Tchau.